Hoje é noite de celebração, de adoração, A ceia nos faz refletir aquilo que já recebemos do Senhor, mas aquilo que o Senhor ainda tem a nos entregar, Que nós possamos nessa noite de fato celebrar a salvação que recebemos, a unidade que temos como povo de Deus, como igreja do Senhor, E ainda a esperança que Ele voltará para nos buscar. A ceia tem todos esses elementos que nos fazem refletir sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28, assentados mesmo, nós faremos essa leitura. Diz assim o texto: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direi, porque o Senhor viu necessidade. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: Porque o Senhor tinha necessidade. E trouxeram-no a Jesus, e lançando-o sobre o jumentinho, os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti, os teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Eu sei que esse é um texto muito conhecido. Ele narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto, mas da última vez em que tomei contato com esse texto, foi inclusive escrevendo uma das lições da Escola Bíblica Dominical, e algo me chamou a atenção, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Não é o objeto da lição da Escola Bíblica, que fala sobre o estado de Jerusalém, mas é sim sobre o nosso estado, e como esse texto toca a cada um de nós, como esse texto encontra a cada um de nós, e como que nós, no dia de hoje, dia de ceia, dia em que nós celebramos a nossa salvação, como que nós podemos encontrar a mesa com o Senhor Jesus, com esse texto, e sermos servos melhores, crentes melhores, para a glória de Deus. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que, enquanto Jesus estava entrando de maneira triunfal em Jerusalém, era semana de festa, eles estavam em festa. E a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, eles estavam cantando, dizendo: Bendito seja o Senhor, estavam ali celebrando. E ao mesmo tempo o Salvador do mundo estava passando em cima de um jumento. E quando ele vê aquela situação, o povo louvando, o povo celebrando de alguma maneira, ele chora. O texto
texto diz que Jesus olhou para a situação do seu povo e chorou. E isso chama atenção no texto. Porque normalmente quando nós vemos a celebração do outro, o nosso sentimento também é encaminhar um sentimento de alegria, de festa, de ver o outro celebrando. Só que quem estava vendo a celebração do povo, quem estava vendo a celebração de Jerusalém, não era eu ou você, que só vê aquilo que os nossos olhos permitem, que só vê uma situação momentânea. Quem estava vendo o povo louvar, celebrar e adorar era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que vê todas as coisas, é aquele ao qual ninguém consegue esconder nada, é aquele que tem olhos como chama de fogo. E a adoração de Jerusalém, a adoração do povo, não comoveu Jesus, muito pelo contrário. Jesus lamentou pela forma com que Jerusalém estava adorando. Por quê? Porque Jesus conhecia o interior daquele povo. Jesus sabia quem era cada um daqueles que estavam em alta voz cantando. Jesus sabia exatamente o que estava no interior de cada um daqueles que pareciam ser servos de Deus, que pareciam que estavam louvando com alma, que pareciam que estavam se entregando de fato a Deus. Mas estava ali o próprio Deus olhando para eles, enxergando o íntimo, o coração, enxergando as intenções. E quando Jesus olha para o povo, ele chora, ele lamenta. E a Bíblia narra apenas 3 episódios em que Jesus chorou. Jesus, ele chorou quando seu amigo morreu, na morte de Lázaro. Ele, no túmulo, ele chorou. Um outro episódio bíblico é esse que nós acabamos de ler, onde Jesus chorou, lamentando sobre o seu povo. E o terceiro é o autor aos Hebreus narrando, referindo-se, à agonia de Jesus no Getsemane, lá no capítulo 5, no versículo 7. E olhando em específico para o choro de Jesus aqui, o lamento de Jesus aqui, é diferente dos outros. É diferente do lamento diante do túmulo de um amigo, chorando ali em simpatia, ao sofrimento das suas irmãs, principalmente, Marta e Maria. É diferente da agonia que ele estava passando no Getsemane, sabendo que sobre ele estaria o pecado de toda a humanidade. Agora ele está diante daqueles pelos quais ele veio. Nesse texto, Jesus está diante do povo que estava aguardando a sua visitação. E o texto termina dizendo que não restaria pedra sobre pedra, porque o povo não percebeu a visitação do Messias. Só que isso não é só sobre Israel, isso não é só sobre Jerusalém, isso não é só sobre esse episódio em si, porque hoje também nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que foi chamado a adorar. Nós somos o povo que foi chamado a perceber quando o Mestre se apresenta diante de nós. E por vezes nos comportamos tal como Jerusalém. Nos comportamos de maneira tal que a visitação do Mestre é a mesma coisa que nada. Nos apresentamos diante da presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e não percebemos a visitação do Mestre. Passamos por dias difíceis às vezes e lamentamos sem perceber que nos dias difíceis o Mestre estava ali nos observando, que nos dias alegres ele também está lá, que nos dias de dificuldade, nos dias onde nós não víamos tanta saída pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, e aí a gente de alguma maneira tenta fantasiar, uma roupa de crente, uma fala de crente, costumes de crente, para poder dizer que nós somos adoradores. Mas o Senhor não nos chama para uma adoração superficial. O Senhor não nos chama para nos apresentar diante a mesa, com qualquer louvor, com qualquer adoração, com qualquer vida, porque Ele, diferente de mim, diferente de você, quando Ele olha para o outro, Ele consegue ver o íntimo, Ele consegue ver o coração
coração, Ele consegue ver as intenções, Ele consegue ver dentro de nós aquilo de fato que está acontecendo, qual é a intenção do nosso coração. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando Jesus olha, está todo mundo cantando, né? E cantando bonito, diz o texto, bendito seja o Senhor. A música era bonita. Imagino que o louvor também deveria de ser, a melodia deveria de ser bonita também. A melodia que foi aqui entoada pelo povo. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles estavam esperando um rei, mas o rei estava ali. Eles estavam esperando uma visitação, mas a visitação tinha acabado de acontecer. Jesus tinha entrado em Jerusalém de maneira triunfal, né? Em cima de um monumento, para nós pode não parecer triunfal, mas era o Messias sendo apresentado ao seu povo, e o povo estava lá, né? Vem o Messias, bendito seja o Rei que vem, e ele estava lá. E quantas vezes nós não nos comportamos assim? Senhor, se apresente diante de mim, o Senhor está lá, e nós não estamos percebendo. Senhor, e o Senhor está ali. Quantas vezes nós estamos esperando a visitação, enquanto o tempo da visitação está se encerrando já, está acabando. Às vezes estamos esperando uma visitação que já aconteceu. Às vezes estamos diante de uma situação, e o Senhor Jesus está lá, e nós estamos clamando ainda pela presença dEle, no lugar onde Ele já está. E o que nós temos que então fazer? Como que nós temos que nos comportar? E como nós temos que olhar sempre para esta vida, sabendo que não há um dia sequer, sabendo que não há um momento sequer que o Senhor não esteve do nosso lado. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem percebido a visitação de Jesus na sua vida? Você tem percebido a visitação do Mestre dentro da sua casa? Você tem percebido a visitação do Mestre no meio de nós aqui na comunhão dos santos? Você tem percebido a visitação do Mestre no seu trabalho? Você tem percebido a visitação do Mestre nos dias difíceis? Você tem percebido também a visitação do Mestre nos dias felizes? Porque às vezes a gente quer a presença do Mestre no dia difícil, mas no dia feliz, quantos de nós vamos procurar a visitação do Mestre nas nossas vidas? Ele não mente. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, olha para esse episódio aqui. Jesus olha para todos os lados e não vê sinceridade na adoração de Jerusalém. Jesus olha para o povo clamando a Ele, e Ele estava ali. Às vezes nós perdemos a oportunidade de experimentar o melhor de Deus, porque não percebemos que Ele estava ali. Às vezes nós atrasamos processos de Deus na nossa vida, porque nós não percebemos a visitação dEle ali, naquele momento, para nos levantar, para nos curar, para nos libertar, para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar vigor, para nos abençoar, para nos alegrar, para trazer paz para a nossa alma. Mas nós estamos procurando, Senhor, Senhor, e Ele está ali nos visitando. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Estavam clamando, adorando, cantando bonito, mas Jesus estava lá e eles não perceberam. Jesus, quando olha para aquilo, Jesus lamenta, Jesus chora. Você imagina, você veio para salvar aquele povo, e o povo não vê que você veio salvar. Às vezes Jesus está vindo salvar o seu espírito, a sua alma. Jesus está vindo te salvar de determinadas situações. Você não tem percebido a presença do Mestre. Ele está aqui. A mesa está posta. Você já percebeu a visitação dele no nosso meio nessa noite? Cantamos louvores aqui, oramos aqui. Você já percebeu, já sentiu a visitação do Mestre no meio de nós? Ele está conosco todos os dias. Mas quando ele olha para o cenário, ele vê que o povo de Jerusalém desperdiçou a oportunidade da visitação do Mestre. Quando ele olha, ele vê a cegueira espiritual daquele povo. Eles estavam esperando quem já tinha aparecido. Eles estavam esperando quem já estava dentro. Eles estavam abrindo uma porta para um Deus que já tinha entrado à porta. E Jesus então vê
Jerusalém perdendo a oportunidade. Jesus vê Jerusalém cega espiritualmente. Os profetas prepararam o caminho e eles não perceberam as profecias que foram lançadas sobre eles. Os profetas anunciaram como ele entraria e eles não perceberam as profecias se cumprindo. Quando ele olha ao redor, ele vê religiosidade caduca. Ele vê uma obediência cega a regras que não salvam ninguém. Ele vê ali hipocrisia, uma religiosidade nula. Porque Jesus nos chamou não foi para sermos religiosos, Jesus nos chamou para vivermos uma vida nele. Jesus nos chamou para experimentarmos uma nova vida de transformação nele. Mas para isso precisamos compreender que ele nos visita todos os dias. E quando Jesus olha para frente, e ele é o Deus que vê passado, presente e futuro, porque ele é onisciente, ele sabendo o futuro de Jerusalém, ele chora. Porque ele diz, não vai restar pedra sobre pedra. E aqui está escrito: Jerusalém, te derrubarão, a você e a teus filhos, e a todos que estiverem dentro de você. Não ficará pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Percebe a seriedade que é isso? Percebe que Jesus chorou em poucas ocasiões? E quando em uma dessas ocasiões em que ele chora, é porque o povo não reconheceu a sua presença. Irmãos, Jesus foi enviado para aquele povo, para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. João, no seu capítulo 1, no versículo 11, diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Lucas, capítulo 19, no versículo 14, o povo, que se dizia povo de Deus, disse: nós não queremos este homem reinando sobre nós. Mateus, capítulo 27, versículo 25, o povo pediu que caia sobre nós o sangue deste homem. Para pensar nisso. O Salvador, vindo para libertar, para salvar, para curar, e aqueles pelos quais ele veio não o receberam. Aquele pelos quais ele veio dizer para ele: não quero que o Senhor reine sobre nós. Aquele pelos quais ele veio dizer que caia sobre nós o sangue deste homem. Irmãos, enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. E a pergunta que está dentro do meu coração é: e enquanto nós adoramos? Qual é o sentimento que nós deixamos no coração do Mestre? E enquanto louvamos, qual é o sentimento que nós deixamos no coração do Mestre? Quando ele olha para nós e a gente canta bonito, e a gente levanta as mãos, e a gente chora, quando ele está olhando para nós, qual é o sentimento que está no coração do Mestre? Como o Mestre tem olhado para você, como o Mestre tem olhado para mim? Hoje à noite nós assentamos à mesa com ele e dizemos que estamos celebrando o corpo e o sangue dele, e dizemos que somos gratos pela salvação que recebemos. Será que é isso mesmo que está dentro do nosso coração? Será que é essa a intenção? Será que é dessa forma que nós viemos para o culto, cheios de Deus, cheios para receber, cheios de vontade de receber algo da parte de Deus? Será que nós viemos animados? Será que nós viemos aqui pensando: eu vou celebrar, eu vou beber do sangue, eu vou comer do pão, eu vou celebrar a salvação? Cristo me salvou, Cristo me visitou, Cristo entrou na minha casa, Cristo transformou a minha vida, Cristo transformou a minha história, e agora eu então vou diante da tua presença porque reconheço que ele me visitou. E se ele me visitou, eu sou grato na adoração, eu sou grato na rendição, eu sou grato no serviço, eu não olho atrás. Será que é esse o nosso sentimento?
Jesus sabe qual é o nosso sentimento. Era uma procissão ali, alegre. Procissão geralmente é alegre, né? É uma procissão, as pessoas vão andando, né? Eles não estavam cantando num lugar, não era um templo, era uma procissão, eles caminhavam, né? Nas festas eles caminhavam cantando. Então eles estavam ali em procissão cantando. Mas Jesus sabia que havia superficialidade nos louvores. Jesus sabia que a mesma multidão que estava ali cantando bendito seja o rei, seria a multidão que diria crucifica. Jesus sabia que seria aquele povo que estava cantando bendito seja o rei que o levaria para o Calvário. Não havia sinceridade no coração daquele povo. E a tristeza de Jesus foi tão grande que ele chorou. Jesus olhou e chorou. Lamentou, porque perderam uma oportunidade que não voltaria mais. Perderam uma oportunidade e ali não ficaria mais pedra sobre pedra. Tudo seria derrubado, e foi mesmo. Quem conhece a história bíblica sabe disso. E as lágrimas de Jesus não podem deixar insensibilidade no nosso coração. As lágrimas de Jesus precisam também sensibilizar o nosso coração. Assim como ele foi sensibilizado, nós precisamos ser sensibilizados também. Porque, fique pensando, Jesus poderia estar pensando em Davi, as vitórias de Davi. Jesus poderia estar pensando sobre as manifestações de Deus em Jerusalém. Jesus poderia ter se alegrado ali, porque por várias vezes Israel temeu ao Senhor e buscou o Senhor. Jesus poderia se alegrar porque ele estava entrando na cidade onde a Shekinah foi derramada. Mas não, Jesus olha, e tudo aquilo que passou não importava mais, porque aqueles corações estavam fechados, aqueles corações estavam duros, aqueles corações estavam insensíveis. E aí a gente aprende uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Nem sempre aquilo que parece alegria na terra significa alegria no céu. Nem sempre aquilo que parece que está dando certo na terra é visto com bons olhos pelo céu. Nem sempre aquilo que parece bonito na terra aos nossos olhos, que belo, que bonito, aos olhos de Cristo nem sempre é assim. Jerusalém tinha pompa. As suas festas não eram uma festinha qualquer. Eram festas que duravam dias. Eles sabiam como adorar. Eles sabiam como celebrar. As suas festas eram as mais belas do seu tempo. Só que Jesus olha para aquela festa, Jesus olha para aquela celebração e Jesus chora. E como eu disse, hoje não é um dia qualquer. Hoje é a maior festa da igreja. A maior festa que celebramos é a ceia do Senhor. É o momento mais marcante que temos. É o momento que às vezes desvalorizamos, mas é o mais importante na vida da igreja. Um dos mais importantes da vida da igreja. Eu disse aqui em últimos cultos, né, que eu sinto saudades do tempo em que nós olhávamos para o dia da ceia, de fato como um dia especial. Eu sinto saudades às vezes de quando nós, no dia da ceia, não tinha mais nada que nos trocava a presença, não tinha nada mais importante, não tinha momento nenhum, porque era a ceia do Senhor. E nos apresentávamos felizes. A ceia era o dia da melhor roupa, né? Então a gente comprava a roupa não para usar na melhor festa, a melhor roupa. A melhor roupa era o dia da ceia. A ceia a gente ia feliz. A gente ia também preocupado, com o coração contrito, arrependido pelos erros. E a gente não tocava de qualquer maneira na ceia do Senhor. A gente se apresentava curvado, mas não em curva de opressão, mas em curva de reverência. A gente olhava com alegria pela oportunidade de participar. Aqueles que não eram batizados almejavam no coração em chegar o momento de ser batizado para participar da ceia do Senhor, porque aquilo era de uma beleza ímpar.
porque de fato é uma festa e que a festa foi ordenada pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse que nós deveríamos de fazer isso em memória dele todas as vezes. Nós fazemos todos os meses aqui, todo segundo domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Eu tenho certeza que todos os domingos ele vem aqui. Eu tenho certeza que em todos os domingos ele está conosco. Eu tenho certeza que em todos os domingos ele sonda o nosso coração. Em todos os domingos ele sabe a verdade dentro de nós. Em todos os domingos ele olha para cada um de nós e sabe o íntimo do nosso ser. E não tem desculpa que eu possa dar, porque ele conhece. Não tem o que eu fale, ele sabe. E na celebração, como eu disse, lágrimas do mestre eram derramadas. Só que, como eu disse no início, ele não estava chorando só por Jerusalém. Ele estava chorando por mim e por você. Ele estava chorando por nós. Lucas capítulo 23, versículo 28, diz o seguinte: não choreis por mim. Jesus dizendo isso. Olha lá. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Aqui Jesus estava revelando a sua natureza. Nós não precisamos chorar por Jesus. Tadinho dele que ele foi para a cruz. Não, ele é Deus. A cruz foi um propósito. A cruz foi um plano de Deus. Tadinho, foi maltratado. Não, Jesus não precisa que choremos por ele. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele é todas as coisas. Ele não foi nem será, ele é. Jesus é presente em todos os tempos, seja passado ou futuro, ele é. Ele é no passado, ele é no presente, ele é no futuro. Ele não precisa. E ele revela a sua identidade de Deus. E ele aqui está nos ensinando algo importante. Hoje é dia de olharmos para dentro de nós. A ceia a gente faz isso, né? O apóstolo Paulo, quando estava orientando a igreja de Corinto a celebrar a ceia, ele disse: examinai, portanto, a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Bom, hoje Jesus está nos convidando a examinar dentro de nós, a chorarmos por nós mesmos, a chorarmos por nossos filhos, a chorarmos por aqueles que estão do nosso lado. Qual é a nossa situação frente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Como nós nos apresentamos diante dele? Como nós nos colocamos diante dele? Como nós vamos tocar naquilo que representa o corpo e naquilo que representa o sangue do nosso Senhor Jesus? Embora ele fosse Deus naquele momento, ele chorou. Ele não chorou por uma fraqueza, porque ele não é humano. É o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus Emanuel. Mas ele chorou por aquelas pessoas que estavam ali, porque ele sabia o destino daquelas pessoas. Ele sabia que aquelas pessoas seriam destruídas, que o templo seria destruído, que a cidade seria destruída e que não sobraria pedra sobre pedra. Ele sabia o futuro. Então ele olha para as pessoas, ele chora, ele lamenta. Mas ele também chorou. E nós aqui estamos hoje porque ele ama você, porque ele ama a mim, porque ele ama Jerusalém, porque ele ama a toda a humanidade. Jesus nos ama, mas nos adverte, Jesus nos ensina, Jesus abre os nossos olhos para que nós não percamos o dia da visitação como Israel perdeu, que nós não percamos o dia de que Cristo se apresenta diante de nós para entregar aquilo de fato que nós precisamos, que nós almejamos, que nós oramos, porque não estamos apercebidos no dia da visitação. Ele amou Jerusalém, mas o povo amou mais as suas leis, as suas regras, do que o Messias que estava apresentado diante dele. Ele amou Jerusalém, mas o povo amou mais a si mesmo, virou as costas para o Messias. Ele ama você, ele ama a mim, ele ama a cada um de nós. Como nós temos nos apresentado diante dele nessa noite?
É tempo, irmãos, de lamentarmos por nós, mas de celebrarmos por Ele. A igreja precisa continuar a ser o povo que lamenta sim pela condição de cada um de nós, pelo pecador que somos, né? pelos desvios que temos, mas ela é uma igreja que não para de celebrar, porque o que Ele fez por nós, ninguém mais faria. O que Ele derramou por nós, ninguém mais derramou, nem vai derramar. O que Ele entregou por nós, ninguém mais fez. A ceia é o momento de lembrar que nós precisamos celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em todos os momentos, em todos os dias, porque Ele nos ama, Ele nos observa, porque Ele se importa com cada um de nós, porque Ele não está alheio, Ele não estava alheio a Jerusalém, Ele estava olhando a Jerusalém, Ele estava visitando Jerusalém. Da mesma forma, Ele visita você, Ele visita a sua casa, Ele visita a sua família, Ele nos visita nessa noite. A visitação do Mestre é presente, a visitação do Mestre é hoje. A visitação do Mestre não vai ser amanhã, nem depois da manhã, nem um dia que você tiver. Não. A visitação do Mestre é hoje. Perceba Deus do seu lado todos os dias. Perceba a presença de Deus com você. Perceba o Senhor dando as mãos para você. Perceba o dia em que você não sabia como venceu aquela situação e o Senhor te deu condição. Sabe por quê? Porque Ele visitou a sua casa naquele dia. Aquele dia em que você enfrentava alguma dificuldade e você não sabe como a dificuldade foi resolvida. Por quê? Porque o Senhor visitou você naquele dia. Perceba, o Mestre nos visita todos os dias. Precisamos nos apresentar diante dele com o coração aberto, com o coração grato, com o coração celebrador, porque o Mestre nos visita nessa noite. Eu não tenho dúvidas da presença do Mestre no meio de nós. Agora nós precisamos olhar para nós, lamentar a nossa condição, mas o lamento da condição não é para a gente ir embora, não. O lamento da condição não é para a gente parar, não. O lamento da nossa condição não é para a gente olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode me levantar. Me visita nessa noite. Senhor, eu não consigo sozinho, mas o Senhor pode me levar aonde eu preciso ir. Senhor, me visita nessa noite. Senhor, eu não sei como vou resolver a minha situação, mas o Senhor pode me visitar e resolver aquilo que eu não consigo resolver. O Mestre nos visita. E como nós temos nos apresentado diante dele, irmãos, celebre ao Senhor, adore ao Senhor. Não há dúvidas da visitação do Mestre no meio de nós. Só que aí tem algo que eu não posso deixar de falar. E eu já caminho já encerro a nossa reflexão, caminho para encerrar a nossa reflexão de hoje. Mas eu não posso deixar de falar isso porque foi o que o texto também disse. Jesus nos visita, glória a Deus. Jesus nos fortalece, aleluia. Jesus nos levanta, graças a Deus. Jesus nos visita todos os dias, amém. Só que o texto também nos mostra que o dia da visitação tem limite. O dia da visitação acaba. O dia da visitação não é peremptório, não é todo dia que eu espero. O dia da visitação não é o dia que eu quero. O dia da visitação não é o dia que eu acho que é o melhor dia. O dia da visitação é o dia que o Mestre nos visita. É Ele quem faz todas as coisas. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração, diz a palavra. Se perceberdes a visitação do Mestre, não endureçais o coração. Porque Ele visita. E visita mesmo. Só que se a gente não reconhecer a visitação no tempo em que Ele nos visita, a Bíblia nos ensina que assim como Jerusalém foi destruída, nós vamos enfrentar o juízo. O juízo é certo. Não tem como desejar estar ou não estar no dia do juízo. Quem não reconhece o Mestre no dia da visitação enfrentará o juízo. Mas a boa notícia é que hoje é dia de visitação. Que enquanto respirarmos é dia de visitação. Que enquanto o Senhor nos der saúde e vida é dia de visitação. Então não espere fechar os olhos desta vida para abrir os olhos em outra vida, né?
Viva o Evangelho com alegria hoje. Perceba a visitação hoje. Celebre ao Senhor hoje. Adore com o coração hoje. Não faça como Israel, louvava de lábios, né? Mas o coração estava rejeitando. Não. Mergulhe o seu coração na presença do Mestre. Porque aquele que chorou por Jerusalém, chorou por você, chorou por mim. E se nós estamos aqui, é porque de alguma maneira reconhecemos a visitação. Algum dia na nossa vida, por mais que estejamos momentaneamente com o coração endurecido, algum dia nos visitou. Senão você não estaria aqui hoje, né? Se você está aqui é porque o Senhor de alguma maneira te visitou. Já 1, 2, 10, 20, sei lá quantas vezes o Senhor já visitou a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu ministério. Então fique atento. Não desvalorize a visitação do Mestre. Não faça como Israel. Não faça com que o Mestre olhe para você e lamente pelo seu futuro. Não. Faça com que o Mestre olhe para você, né, e tenha um sorriso no rosto, né, lembrando que, aquele ali vai estar comigo eternamente. Aquele ali vai morar comigo nas mansões celestiais. Aquele ali estará comigo no futuro. Que tenhamos e que geremos esse sentimento no Mestre Jesus, porque aquilo que Ele fez por nós é muito maior de tudo aquilo que nós pensamos ou esperamos. A presença do Mestre é algo que dinheiro não compra. A presença do Mestre é algo que poder não compra, que política não compra. É algo que desejo humano não compra. Ele simplesmente visita, porque Ele quer visitar. Vamos pensar nisso? Existem bilhões de pessoas no mundo e o Mestre visitou você. Existem bilhões de pessoas no mundo e o Mestre chamou você. Existem muitas pessoas melhores que eu, melhores que você, mas o Mestre chamou você, o Mestre chamou eu. Existe muita gente com muito talento, muita gente boa mesmo. Às vezes eu fico olhando, né? Alguns pregadores, às vezes eu fico olhando e falando, meu Deus, né? Olha o que Deus entregou para esse homem, para essa mulher. Tem gente melhor que nós. Mas, irmãos, Deus chamou a gente. Confiou a obra na nossa mão. Deus entregou algo de especial a nós. Deus chamou você. Você tem limitações, eu sei que você tem, eu também tenho. Nós temos, mas Deus te chamou como você é. Ele não quer o vizinho, não, Ele chamou você. Ele trouxe você aqui. Ele derramou sobre si algo especial. Ele visitou você. Valorize isso. Não desperdice isso. Não perca a oportunidade. Não deixe para amanhã. Sirva ao Senhor com alegria. Celebre ao Senhor com alegria. Lembre que Ele chorou por você um dia e você percebeu a visitação. Agora peça ao Senhor, Senhor, não me deixe ficar alheio à sua visitação. Senhor, me dê discernimento para que eu perceba que o Senhor está ali. Senhor, me dê percepção para eu saber onde o Senhor também não está, para que você também não esteja. Irmãos, o Senhor nos visita. Não perca a oportunidade como esses irmãos perderam. E isso, irmãos, nos dá força para trabalhar. E isso nos dá ânimo para continuar. Saber que o Mestre vê todas as coisas. Se a gente sofre injustiça no serviço a Deus, a gente não para. Sabe por quê? Porque o irmão pode ser injusto comigo, eu posso ser injusto com alguém, mas o Mestre está vendo e nos visitando. Se tem alguma dificuldade que nós não conseguimos resolver, a gente também não deixa de fazer. Esse texto, ele nos motiva a trabalhar com o Senhor, porque nós sabemos que Ele nos visita, Ele não deixa de nos visitar, e que Ele continuará nos visitando. Então não há nada que possa nos parar. Não há nada que possa nos fazer olhar atrás. Não há nada que possa nos fazer pensar em não perceber a presença dEle. Porque nos dias difíceis Ele está lá, no dia feliz Ele está lá, na dificuldade Ele está lá, na aflição Ele está lá, no seu joelho dobrado Ele está lá, na ceia Ele está aqui, Ele está conosco todos os dias. Perceba a visitação do Mestre. Não deixe para ir embora desse culto sem você perceber a visitação do Mestre sobre a sua vida. Esse texto nos mostra, irmãos, que nós temos que ser sensíveis. Nós temos que ser crentes que percebem
aquilo de espiritual que está acontecendo perto de nós. Porque já parou para pensar que não dá para falar de céu, de inferno, sem sentimento? Com insensibilidade? Senão a gente condena e faz o que não fomos chamados, porque nós não fomos chamados para condenar ninguém. Ou a gente se ilude por um lugar que, para falar do céu, precisa experimentar a visitação, precisa ter sensibilidade, não pode ser insensível. Nós ainda precisamos ser o povo reconhecido como o povo que tem lágrimas nos olhos. Sinto saudade daquele tempo em que a gente via para o culto e que a gente chorava. Os mais idosos carregavam as suas toalhinhas, os seus lenços, porque era certo que a gente ia chorar no culto. Porque, não por uma emoção fria, mas porque estávamos certos que estávamos indo no lugar onde Jesus visitava. E onde Jesus visitava, a gente não ficava insensível. Onde Jesus visitava, a gente não ficava desapercebido. Onde Jesus visitava, a gente não ficava... Não, nós queríamos ver, nós queríamos sentir, nós queríamos participar, nós queríamos adorar, nós queríamos... Irmãos, precisamos voltar a ser esse povo. Precisamos voltar a ser esse povo que anseia pela presença da visitação, que anseia para que o Senhor visite, que o Senhor fale, que o Senhor opere. Precisamos ser um povo que agora está indo, não porque tem culto, não porque está na agenda, não porque alguém vai pregar, não porque alguém vai cantar. Eu estou indo porque lá tem visitação do Mestre, então eu vou. Nós precisamos voltar a ser esse povo, irmãos. Nós precisamos ser um povo que olha para a volta redonda e que a gente não pode ficar insensível a tudo que acontece, a pessoas que estão morrendo sem Cristo. Irmãos, deixe o coração de pedra. Pregamos sobre isso aqui numa quinta-feira. E assuma um coração de carne. Porque na conversão, deixamos de lado o coração de pedra e recebemos de Cristo o coração de carne. Porque coração de pedra não sente, coração de pedra não chora, coração de pedra não lamenta, coração de pedra não se alegra. Pedra é pedra. Mas Jesus plantou dentro de mim, dentro de você, um coração de carne. Um coração que às vezes se ilude, que às vezes se decepciona, que às vezes tem muitos problemas, mas não é um coração duro. É um coração que sente a presença e a visitação do Mestre nas nossas vidas. Que possamos de fato olhar para esse texto, aprender com esse texto e perceber que o Mestre está nos visitando. O Mestre continua nos visitando. O Mestre está no meio do seu povo. Amém? Você entendeu a voz do Espírito no meio de nós essa noite? Amém? Glória a Deus por isso. Você está feliz com o Senhor? Você está pronto para participar da mesa do Senhor? Você está pronto para tocar naquilo que representa para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Você está pronto para perceber de fato a visitação? E se tem alguém no meio de nós que ainda não percebeu a visitação do Mestre, esse é o momento, esta é a hora. Não fique desapercebido, o Mestre está aqui, o Mestre está operando, o Mestre não está alheio ao seu pedido, à sua petição, à sua oração. Se apresente diante dele, o Mestre está aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos com muita alegria e reverência receber os elementos da ceia do Senhor. Gostaria que todos, se possível, ficassem de pé. Nós vamos receber os elementos daquilo que representam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir à nossa equipe diaconal que se posicione, nosso ministério de louvor. Nós vamos proceder com a entrada dos elementos, com a oração dedicatória e logo após com a celebração da mesa do Senhor. Deus é bom. Aproveite para aclamar ao Senhor, para visitar você, para visitar sua família, para visitar sua casa, para ir lá onde você não consegue resolver, mas Ele consegue.
Esse é o momento em que nós estamos diante dele e que clamamos, sabendo que ele aqui está e que o poder dele se manifesta nas nossas vidas. Vamos, com muita alegria, receber os alimentos. Sabemos que o pão representa para nós o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O suco de uva representa para nós o sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário. Sangue da nova aliança, sangue que resgatou a sua vida, minha vida, nossa vida. O sangue que só foi possível porque Ele era Deus. E por ser Deus derramou sobre nós salvação. Hoje você está aqui para celebrar porque o Senhor salvou. Porque o Senhor operou maravilhas na sua vida. Porque o Senhor vivificou o seu coração. Aproveite esse momento, declare-se ao Senhor. Peça que te visite, peça ao Senhor que de fato perdoe os nossos pecados. Se por acaso há algo dentro de nós, peça ao Senhor. Não deixe de participar desse momento, não deixe de perceber a presença do Mestre, que possamos com reverência e com alegria participar deste momento. Vamos orar. Pai querido, nós nesse momento, ó Pai, dedicamos ao Senhor esses elementos, ó Pai, que estão nas mãos dos teus servos. Deus, o pão, o suco, que para nós, ó Pai, é um objeto, mas que a partir deste momento, ó Deus, tem uma representatividade importante para nós. Pai, esse pão representa o teu corpo, este suco, ó Deus, representa o teu sangue. E, ó Deus, o teu corpo foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre essas pisaduras é que fomos sarados. Ó Deus, o teu sangue foi vertido, ó Pai, através da dor da cruz. O seu sangue foi derramado, ó Pai, para que eu pudesse ter vida, para que esta igreja, para que este povo, para que o teu povo pudesse ter vida. Ó Pai, dedicamos esses elementos ao Senhor, ó Deus, para utilização em memória do Senhor nessa noite. E é em memória do Senhor que celebraremos, é em memória do Senhor que nos alegraremos, é em memória do Senhor, ó Pai, que estamos com o coração aberto por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que continuará a fazer no meio de nós. Ó Deus, e também pedimos bênçãos espirituais sobre nós nessa noite. Ó Pai, que ao ingerirmos este pão, que ao tomarmos este suco, ó Pai, que haja também uma transformação espiritual dentro de nós. Ó Pai, que sejamos curados, que sejamos transformados, que sejamos vivificados, que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Que, Pai, percebamos a Tua visitação no nosso meio. Ó Pai, ensina a sermos diferentes de Jerusalém. Ensina-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis, que percebem que o Senhor está conosco, que não nos abandona. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua visitação no nosso meio. Deus, não deixa de visitar o seu povo, não deixa de visitar a tua casa. Ó Pai, não deixa de visitar esse lugar. Ó Deus, essa casa é tua, esse povo é teu, o meu coração é do Senhor, o coração desta igreja é do Senhor. Continue a nos visitar, continue a derramar do teu sangue, continue a derramar do teu poder, da tua graça e das tuas misericórdias sobre nós. Ó Deus, nesse momento também pedimos misericórdia. Misericórdia porque falhamos, misericórdia porque certamente erramos, misericórdia, ó Deus, porque pecamos. E pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, para que possamos participar com dignidade do teu corpo e do teu sangue. Pai, sabemos que essa dignidade não procede de nós, mas do teu Espírito. Por isso pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito. Derrame sobre as nossas vidas do teu Espírito, para que possamos estar habilitados, ó Deus, a tocar naquilo que representa o teu corpo e a tocar naquilo que representa o teu sangue. Opera maravilhas no meio de nós. Que não seja mais uma ceia, mas que seja uma celebração, que seja uma adoração, que seja, ó Pai, um sentimento ímpar nesta noite. Opera maravilhas no meio de nós. Pai, amadureça o nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos distribuir os elementos enquanto o Ministério de Louvor entoa o louvor ao Senhor. Eu peço que você segure aí os elementos para que participemos juntos, para que também celebremos a nossa unidade de corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e que nós somos também membros uns dos outros.
Então hoje também é dia de celebrar a nossa fraternidade, a nossa unidade, a nossa reunião enquanto servos do Senhor. Participemos todos juntos em celebração, em comunidade, em fé. Louve com alegria, com entusiasmo, receba aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Graças eu te dou, pelo preço que pago, sacrifício
e Senhor dos Senhores que está no meio de nós. Esse é um momento ímpar, irmãos. Não sabemos quantos momentos ainda o Senhor nos permitirá. Então aproveite aquilo que o Senhor oferece a você nessa noite, a participar dessa mesa, que não é uma mesa qualquer, não é uma comida qualquer. Aqui representa para nós corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, participemos todos daquilo que simboliza o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participemos com alegria. Louvado, engrandecido é o teu nome. Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Só o Senhor é Rei dos Reis. O Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor me visitou. Obrigado porque o Senhor nos visita. Obrigado porque o Senhor não está alheio às nossas causas. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Participemos com alegria e com gratidão. Glória a Deus. Você sente por um instante? Nós vamos